Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. No vídeo anterior, nós vimos a parte teórica sobre o início da teoria atômica. Agora vamos fazer exercícios para você praticar a teoria e depois a gente volta nesse assunto. Olha só, a teoria atômica de Dalton confirma a famosa lei da conservação de massas de Lavoisier, que diz: em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à dos produtos? O que você acha? Sim, ela confirma. Sabe por quê? Ela diz o seguinte: as reações químicas são rearranjos nas combinações dos átomos. Então eu tenho átomos como reagentes e na hora de formar o produto, eles apenas se reorganizam. Então, o número e o tipo de átomo envolvido nessa teoria de Dalton, antes e depois da reação, são os mesmos. Portanto, a massa também é a mesma, confirmando a lei de Lavoisier. Próxima pergunta. Como as ideias de Dalton derrubaram a ideia da alquimia de transformar metais como o chumbo em ouro? Essa pergunta é bem interessante. Vamos voltar à resolução da questão anterior? Segundo Dalton, há vários tipos de átomo. Cada tipo constitui um elemento químico. Então, por exemplo, aqui pode ser o elemento oxigênio, 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 oxigênio. Aqui o elemento hidrogênio, não sei, estou imaginando. Esse aqui já representaria o elemento cloro, esse aqui representaria o elemento potássio. Então, cada átomo representa um elemento. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos, né? Olha, são todos iguaizinhos. Particularmente em seu peso, cada elemento tem o seu peso característico, peso atômico. Os átomos, eles são imutáveis, portanto, é impossível transformar um elemento em outro, como por exemplo, o chumbo e ouro. Se eu digo que esse átomo é imutável, não tem como ele se transformar em outro elemento. Então aqui ele desacredita os alquimistas. Sabe-se que a água do mar é boa condutora de eletricidade. O modelo de Dalton é capaz de explicar tal propriedade? Olha, gente, o modelo de Dalton não, porque ele sugeria que o átomo era a menor divisão da matéria, não provendo, portanto, a existência de partículas subatômicas como o elétron, que é o responsável pela condução da eletricidade. O modelo de Dalton também não explica a formação de íons, que hoje a gente sabe que são os responsáveis pela condução da corrente em uma amostra de água do mar. Então precisou que novos cientistas trouxessem novas descobertas para que pudéssemos, então, através de um novo modelo atômico, explicar por que a água do mar é boa condutora de eletricidade. Mais um exercício para a gente encerrar este vídeo. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Thomson foi o cientista responsável pelo resgate da teoria atômica surgida na Grécia? Não, não foi o Thomson, gente. Foi o Dalton o responsável por esse resgate. Resposta falsa. De acordo com Rutherford, o núcleo atômico concentra quase toda a massa e todo o volume atômico. Também é falsa, gente, porque segundo Rutherford, o núcleo concentra quase toda a massa, porém ocupa apenas um volume muito pequeno do átomo. Então, o erro aqui está em relação ao volume do átomo. Em um átomo, o número de prótons deve ser igual ao número de nêutrons? Essa afirmativa aqui também está errada. Sabe por quê? Porque o número de prótons ele deve ser igual ao número de elétrons para que tenha uma carga estável no nosso átomo e não ao número de nêutrons, porque os nêutrons não têm carga. Então, independe de quantos nêutrons a gente tem lá no núcleo. O importante é que o número de prótons seja sempre igual ao número de elétrons para o nosso átomo estar estável. Resposta falsa também. Letra D. O modelo atômico de Dalton trouxe como novidade a inclusão de cargas elétricas. Será que isso é verdade?
também não é verdade. Foi Thomson que incluiu cargas elétricas em seu modelo e não o Dalton. Então, esta resposta também está errada, ou seja, mais uma resposta falsa. Nenhuma correta aqui. Espero que vocês tenham acertado. No próximo vídeo a gente vai fazer mais alguns exercícios. Não sai daí. Até mais, pessoal!